Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, é uma alegria estarmos reunidos graças a esses recursos da tecnologia que nos possibilita mantermos-nos ligados pelos laços do ideal que nos abençoa a vida, pelos vínculos da causa que dignifica a nossa existência, que nos entusiasma para estudar a fim de aprender e praticar. É um grande desafio tudo isso na existência corporal, mas é ao mesmo tempo algo fascinante em face das possibilidades que temos à nossa frente de crescimento e autodesenvolvimento. Em nosso breve encontro desta noite, quero convidá-los a uma reflexão sobre a nossa capacidade de crescermos, de operarmos a transformação moral de que precisamos. Falo isto porque, se nós formos prestar uma atenção nas grandes produções de saberes da humanidade, encontraremos sempre as que são dignas, as que são nobres, as que puxam por nós. Vamos citar Jesus, por exemplo. Jesus, ele sempre puxou por nós. Todas as suas lições, as suas advertências e os seus exemplos foram para gerar estímulos e puxar por nós, para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. As escolas psicológicas, as suas variadas abordagens, fazem a mesma coisa, puxam por nós, para o autoconhecimento, para a ressignificação, para as transformações de que precisamos, o enfrentamento da realidade e tudo mais. A doutrina espírita não é diferente. Puxa por nós, depois de revelar a imortalidade do espírito, o mundo dos espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei de progresso. Tudo isto são estímulos que o espiritismo nos oferece para puxar por nós. O que faz o educador, o que faz o professor, a professora, se não puxar pelo aluno, pelo educando? Oferece o material, um aporte de conhecimentos e puxa para desenvolver essa aprendizagem, desenvolver os recursos para crescer. Assim, então, nós somos puxados. E no que diz respeito a esta dinâmica da evolução espiritual, que é o nosso grande objetivo da vida na Terra, é o nosso progresso intelecto-moral, nós precisamos estar equipados de recursos pessoais para o empreendimento de transformação, de renovação, de crescimento. Esse é o objetivo da existência na Terra. Então, façamos esse esforço. Há uma proposta, uma tese desenvolvida por um psicólogo canadense, Albert Bandura. Albert Bandura, ele é psicólogo e é professor de psicologia da Universidade de Stanford, na Califórnia, Estados Unidos. Bandura desenvolveu a tese baseado na autoconfiança e que ele percebeu nos seus estudos, nas suas investigações da psicodinâmica da criatura humana, com autoconfiança, que a autoconfiança não é o suficiente. Ela não basta em si mesma. Porque o indivíduo tem muita autoconfiança para empreender este ou aquele projeto, para atingir determinada meta, muita autoconfiança, tem muita vontade, mas não tem os recursos para empreender. Recursos pessoais, habilidades, competências, conhecimento. Então, a autoconfiança não é suficiente. É necessário que, para que a pessoa desenvolva a autoeficácia, que é o grande objetivo da autoconfiança, é o indivíduo tornar-se autoeficaz naquilo que faz, ou seja, tenha recursos pessoais para empreender o que se deseja, o que se pretende, atingir os objetivos com eficácia. Então, essa autoeficácia é a proposta de Albert Bandura. E é muito utilizado na psicologia do esporte
para que o atleta desenvolva os recursos físicos e técnicos e desenvolva as condições psicológicas de autoeficácia. E serve a autoeficácia para todo o empreendimento. Quando Jesus ele afirma que se o indivíduo tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e afirmar em tom de ordem, de determinação para as montanhas que se movam, elas se moverão. É óbvio que Jesus não estava se referindo às montanhas físicas. Ele estava se referindo às montanhas morais, às montanhas em nós. As montanhas das dificuldades, das limitações, das deficiências, das nossas imperfeições, as nossas dificuldades. As nossas dificuldades, habilidades de recursos pessoais, morais, intelectuais. Os condicionamentos são as montanhas importantíssimas, né? Então, se o indivíduo tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, essas montanhas, todas essas dificuldades em nós, para o crescimento que Jesus propôs, que é a conquista do reino de Deus, que está em nós, para ser desenvolvido, o indivíduo com o tamanho de um grão de mostarda conseguirá. O que Jesus estava fazendo como proposta? Para que o indivíduo autoconfiante em si e confiante em Deus, ele desenvolva uma autoeficácia. É essa a proposta de Jesus. É a autoeficácia, utilizando as expressões de Albert Bandura. É a autoeficácia. Então, quando nós estudamos Espiritismo, nós verificamos que o Espiritismo nos oferece um aporte de conhecimentos para que nós tenhamos saberes relacionados à dinâmica de progresso do espírito. Ao informar a imortalidade do espírito, revela o mundo dos espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei de progresso. E propõe a cada um de nós que nós sejamos autoeficazes na transformação moral, que o Espiritismo propõe muito bem, conforme consignado em O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec estabelece que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende para domar as más inclinações. O que são as más inclinações? São as nossas imperfeições, os nossos condicionamentos negativos, as nossas dificuldades. Que então o indivíduo que conhece as suas más inclinações, as suas imperfeições, e como conhece? Ele desenvolve a habilidade de autoconhecimento para então conhecer as inclinações negativas, bem como as inclinações positivas, as conquistas já efetuadas, a fim de que maneje as habilidades e competências necessárias, desenvolvendo-as, conquistando-as, para que a transformação moral, que é o grande objetivo da vida na Terra, além do desenvolvimento intelectual, é a transformação moral para que a felicidade autêntica se dê, a paz real aconteça. Então, a autoeficácia na transformação moral. Por isso, quando Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta a definição da fé, o que ele chama de a fé inabalável, ou seja, aquela que não se abala diante das circunstâncias difíceis, que não se torna frágil em face de sofrimentos, de problemas, de desafios. Não. A fé inabalável. Então o codificador diz que a fé inabalável é aquela que encara a razão, face a face. Encarar a razão, naquele contexto do século XIX, significa ter conhecimento, ter capacidade de entender, de compreender, de saber. E nós hoje entendemos e compreendemos com tranquilidade que essa razão também está implicada de habilidades, de competências para o empreendimento. E nestas conquistas de habilidades e competências, o autoconhecimento está em pauta, para que o indivíduo queira, de forma efetiva, vivenciar a mensagem libertadora do cristianismo. E o Espiritismo nos oferece todos os recursos para isso, os recursos racionais. Enquanto os dispositivos emocionais e dos sentimentos, nós é que temos que desenvolver, para que nos tornemos autoeficazes. Então,
nós sabemos que a autoconfiança não é suficiente. É necessário desenvolver a autoeficácia. Ou seja, esses recursos para que eu, então, torne-me uma pessoa melhor. Que eu identifique em mim aquilo que produz nas minhas texturas emocionais uma agressividade que é recalcada, uma irritação que ela é escondida, camuflada, porque nós vamos tentando disfarçar e escamotear tudo para ficar muito bem na foto, a ponto de levar o espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, a afirmação de que vivemos uma sociedade de aparências. Para sairmos da aparência para tornarmos-nos autênticos, não significa dizer que nós vamos colocar as nossas mazelas morais íntimas para a exposição e produzindo todo o mal. Não, mas sim que a gente se reconheça pelo autoconhecimento, descubra-se e empreenda as transformações morais de que precisamos, tornando-nos autoeficazes nesse processo. Então, os espíritos, eles vêm em nosso concurso. Quando nós, nas quintas-feiras, nos reunimos, desde criança, frequentando o Amor e Humildade do Apóstolo, desde criança, essas atividades de quinta-feiras, elas são nesses moldes. Uma mensagem e seguida da fluidoterapia. Quando os médiuns aplicadores de passes se distribuem pelo salão, aplicando o passe individual. Ou seja, há um investimento da espiritualidade benfeitora, porque os aplicadores de passes não aplicam a sós. Eles estão ali muito bem assistidos pelos espíritos nobres, interessados em nosso progresso, interessados em nosso bem. E desejo que a gente renove as energias fisiopsíquicas, físio do organismo, psíquicas da mente, das emoções, dos sentimentos, da alma. Fisiopsíquicas, porque nós estamos reencarnados, o corpo tem, pela lei de entropia, os seus desgastes naturais, e ao mesmo tempo as agressões que recebe do ambiente, na forma de diversos micro-organismos que podem afetar. Hoje vivemos um quadro de pandemia, por exemplo, mas tem as bactérias, fungos, e tem outras tantas questões que afetam o organismo, bem como uma psicodinâmica em desajuste, em desequilíbrio, que também prejudica muito o organismo. Então é preciso renovar psiquicamente, intimamente, subjetivamente, a alma, renovar suas energias para o bem, sua nova postura mental, para que o corpo seja beneficiado igualmente. Então, a espiritualidade se interessa por nós nessa dinâmica. E espero que a gente seja também autoeficaz nesse processo. Ou seja, o Espiritismo quer que, neste momento, por exemplo, do passe, que é uma atividade das quintas-feiras, em especial, esse momento do passe, que não ocorre somente naquele momento efetivo em que o médium aplicador estende as mãos, mas todo o processo dinâmico espiritual na casa espírita centraliza, por isso o termo centro espírita, centraliza, concentra as energias psíquicas dos benfeitores e as nossas, para que o bem seja realizado. Então os espíritos fazem a sua parte. Os aplicadores de passes, dentro das suas possibilidades, também realizam esse empenho dentro do que foi estudado, aprendido, para que tenham bons hábitos durante o dia a dia, hábitos comportamentais, hábitos mentais, hábitos de alimentação, para que esteja com condições físicas e psíquicas, orgânicas e morais, para a aplicação do passe, a fim de que seja um bom instrumento. E aquele que vai ser beneficiado pelo passe, seja autoeficaz nessa dinâmica de renovar as energias psíquicas, porque não depende só dos espíritos nem do aplicador de passe, depende bastante daquele que o recebe. Quando é movido pela fé em Deus, confiança na dinâmica da fluidoterapia, quando se encontra imbuído do desejo autêntico de transformação, de intercambiar recursos com a espiritualidade, renovando-se psiquicamente e adotando compromissos de transformação moral.
Porque o grande objetivo do estudo da doutrina espírita é assumirmos o compromisso com o nosso processo de transformação. Os espíritos assumiram, os bons espíritos, um compromisso com Deus e com a própria consciência, um compromisso com a causa espírita, de atender às nossas necessidades. Mas contam com o nosso empenho, o nosso movimento de autoconfiança, de fé para a autoeficácia. Então, confiemos em Deus, confiemos nos bons espíritos, trabalhemos em nós os recursos de autoeficácia. Não basta a autoconfiança, porque o indivíduo precisa de habilidades e competências para os diversos empreendimentos. Não é diferente para a transformação moral. Não é diferente para a conquista tão necessária que deve ser meta nossa, o da saúde integral. Quando falamos saúde integral, estamos falando da mente, o espírito, do corpo, das relações sociais. Ou seja, todo um conjunto holístico, integral, de vivências da alma, do corpo e das relações interpessoais saudáveis, pacíficas, pacificadoras. É necessário que nós nos coloquemos dispostos ao movimento autoeficaz da fraternidade, da solidariedade e da caridade. Não são gestos externos tão fáceis de serem praticados, mas é um movimento interno, subjetivo, quando há um sentimento que se move na direção do outro. Quando as emoções, a palavra emoção vem do latim movere, movimento. Esse movimento do ser, dos sentimentos na direção do outro. Então o indivíduo está tomado de emoção e de sentimento do bem, da fraternidade, da solidariedade, da caridade, para viver o amor. Então esta autoeficácia da transformação moral, a autoeficácia dos passes, a autoeficácia de um estudo, a autoeficácia de qualquer prática, precisa de nós a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e competências pessoais e a vontade de vivenciar. E a prática, as práticas repetidas, para ir desenvolvendo ao longo do tempo condicionamentos positivos e libertarmos-nos dos condicionamentos negativos e ancestrais, atávicos. Por essa razão, trabalhemos de modo autodeterminado no estudo e na reflexão sobre nós mesmos, estudando-nos, autoconhecendo-nos, estudando a doutrina espírita, para que os nossos movimentos sejam verdadeiramente autoeficazes. Notemos um exemplo que me veio à mente agora, o paralítico de Cafarnaum. Muitos procuravam a Jesus querendo a sua assistência. Jesus sempre aguardou que as pessoas o procurassem, porque era necessário que as pessoas fizessem esse movimento de ir na direção dele. E até hoje ele diz, vinde a mim, vinde a mim. E tem um caso muito interessante, ou melhor, dois casos, que estão no Evangelho, e os espíritos, Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, trazem para a reflexão. É um caso de um homem que ele foi conhecido, era conhecido como um indivíduo que sofria de paralisia, na época era denominado de paralíticos. E esse homem, ele era conhecido desde há muitos anos, era conhecido em toda a comunidade. E ocorre que em determinada região existia um tanque natural, uma piscina natural, que era um tanque que ali existiam as águas sulfurosas, e que existia uma tradição nimbada de uma crença de que naquelas águas, de tempos em tempos, o anjo mergulhava nelas. E aquela pessoa que tinha alguma enfermidade, alguma deficiência física, tivesse algum problema orgânico, e que fosse o primeiro a mergulhar nas águas, no tanque de Betsaida, que mergulhasse naquelas águas, ela seria curada. E este homem especial, como ele não caminhava, não tinha possibilidade de caminhar, hoje é paraplegia ou tetraplegia, conforme o caso,
ele era carregado num catre, né? Um catre, que era uma espécie de padiola, né? Uma maca que as pessoas, um numa extremidade e outro no outro, carregava a pessoa. E ele então dizia, porque as pessoas convidavam, venha para o tanque para então ser beneficiado pelas águas quando o anjo mergulhar. Mas tem que ser o primeiro a pular. O que significa dizer que existe uma disputa, né, por aqueles que padecem de alguma sequela, de alguma mazela, para pular. Então o indivíduo precisava estar bem na beirada desse tanque, dessa piscina natural. Só que ele pediu o seguinte, que o catre fosse deixado a uma distância que inviabilizava que ele pulasse. Inviabilizava ser o primeiro, não sendo o primeiro, não seria beneficiado pelo milagre da cura. Joana de Ângeles diz o seguinte, que ele nunca queria ser curado, porque ele aceitava ser levado até o tanque, mas pedia para ser colocado em certa distância e posição, dificultando seus movimentos, porque ele precisava de ajuda para ser lançado nas águas. Até que isso acontecesse, o outro já tinha pulado, aqueles que tinham os recursos, embora enfermos, mas tivessem recursos físicos mais fáceis, que lhe possibilitasse pular ser o primeiro. Então Joana de Ângeles diz, ele nunca quis a cura. É que ele queria continuar sendo aquele alvo da piedade alheia, ser tratado, ajudado por todos. Então ele não tinha autoeficácia no seu empreendimento de ficar curado. Acatando, seguindo a tradição que se concebia que os anjos mergulhavam naquelas águas e o primeiro a pular seria curado. Ele não queria, não tinha o menor interesse. Ele não era autoeficaz. Embora exibisse confiança, ele não tinha, porque ele não queria. Na verdade, ele não queria. Mas há um outro caso. O paralítico de Cafarnaum está registrado, relatado, além dos evangelhos, pelo espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino. Com esse título, O Paralítico de Cafarnaum. É muito interessante. Porque esse homem ele era conhecido há muito tempo na comunidade e ele era conduzido por mãos generosas quando ele precisava se deslocar num catre, né? Carregava daqui para lá. E Jesus chegou a Cafarnaum. Foi a Cafarnaum e foi até a residência de Pedro. Estava lá dentro da casa e formou-se uma multidão no interior da casa e no entorno da casa, uma multidão compacta. Então, quando ele soube que Jesus estaria ali, disse, opa, ele vai me curar. Eu sei que ele vai me curar. Então, eu tenho fé nisto e confiança nisto. O que eu preciso fazer é ir até lá. Ele pediu para que os amigos pudessem conduzi-lo no catre, levaram ele. Quando chegaram lá na casa, em torno da casa, era impossível entrar. A multidão era muito compacta. Então, o que fazer? Ele estava lá dentro, Jesus estava falando. Então ele pediu, me alcem até o teto, até o telhado. E então, com as cordas, puxaram ele até o telhado. Chegando no telhado, ele pediu para que fossem removidas as telhas. Removidas as telhas, com o catre amarrado em cordas. Desceram ele até o centro da sala onde estava Jesus falando. As pessoas, narra Amélia Rodrigues, aquelas que estavam muito próximas de Jesus, percebendo que o catre estava sendo trazido, içado por cordas, descendo suavemente até a frente de Jesus, eles se afastaram para criar esse espaço. O catre desce, depositado no chão. Jesus então olha para ele. Jesus pergunta o que ele deseja, que Jesus sempre perguntava, o que queres que eu faça? E ele então manifestou o seu desejo. E Jesus disse, a tua fé te curou. E ele ficou curado. Com o gesto de magnetismo terapêutico de Jesus, ele ficou curado. Esse relato é um exemplo extraordinário de autoeficácia. Porque ele tinha confiança em si, confiava em Jesus, sabia de que a cura se daria,
Mas as dificuldades eram grandes, então era preciso enfrentar a realidade da dificuldade e superá-las, contando com os braços a ação benfeitora dos amigos. Ele não mediu esforços, fez de tudo para que pudesse chegar até o telhado, retirando dificuldades, empecilhos, obstáculos, e ser trazido com as cordas até a frente de Jesus, sendo beneficiado. Autoeficácia. E Jesus continua dizendo: vinde a mim, remova os obstáculos, retire as telhas, busque ajuda, vem até mim, vinde a mim. Então, para o processo de transformação moral, nós podemos dizer que não é uma dinâmica simples, é óbvio que não. Nós trazemos ao longo de sucessivas reencarnações conquistas importantes, sem dúvida, mas trazemos as deficiências, condicionamentos bastante negativos. Trazemos na atual existência condicionamentos por atavismo muito fortes. Um sistema de crenças arraigado no psiquismo, hábitos ancestrais. E então, isso dificulta bastante as imperfeições que nos caracterizam, e muitas delas não são conhecidas por nós, ou seja, a gente se nega a reconhecer, conhecer, trazer para a consciência a realidade sobre nós. É por isso que os psicólogos, a psicanálise fala que nós agimos mais movido pelo inconsciente do que pelo consciente. Por isso, o autodescobrimento, o autoconhecimento e o despertar da consciência, quando Joana de Ângeles traz em suas obras, para que nós tornemos consciente o que está inconsciente. E uma das grandes conquistas para tornar consciente o que está inconsciente é sobre nós mesmos, por isso o autoconhecimento. Para que nos tornemos autoeficazes. A transformação moral de que tanto precisamos. Para que nos tornemos pessoas autênticas. Façamos esse movimento. O movimento de querer, e não basta autoconfiança, é necessário que nos tornemos autoeficazes. Por isso, estudar, aprender, autoconhecermos-nos, desenvolver habilidades e competências, examinar e estudar sobre o que é preciso fazer, buscar ajuda, fazer terapia, o que estiver ao nosso alcance, não medir esforços, remover obstáculos, para ir ao encontro dele. E ele disse que o reino de Deus está dentro de nós. Então é algo a ser desenvolvido, porque está em potência em nós. O Espiritismo nos afirma que somos espíritos em processo de evolução. Sejamos autoeficazes na dinâmica da nossa evolução, do nosso progresso intelecto-moral. E, quando nos colocarmos disponíveis para a fluidoterapia e a aplicação das passas, coloquemos-nos receptivos, para que sejamos autoeficazes na renovação das nossas energias fisiopsíquicas. Como é hábito salutar em todo encerramento das atividades da quinta-feira, em que tem a mensagem e a aplicação dos passes para que a fluidoterapia se dê, a renovação das energias fisiopsíquicas, sempre realizado uma prece especial, dirigida ao Espírito Bezerra de Menezes, que é o grande benfeitor de todos nós. Ele que assiste às atividades de quinta-feira, a sua equipe de espíritos, que Bezerra de Menezes tem uma grande equipe de espíritos atuando sob sua liderança. E é uma prece muito especial, uma oração dirigida a Bezerra de Menezes, sempre pronunciada com a tranquilidade, a memória e as emoções da nossa amiga, nossa irmã Márcia, e que, nas circunstâncias presentes, pela atividade remota, eu peço a licença para proferir a prece, lendo-a para não ser traído pela memória. Então eu peço para aqueles que assim desejarem, que façam o recolhimento íntimo, sentir-se confortável, de forma sentada ou deitado, mas de forma tranquila, serena, com a respiração adequada, fazendo o recolhimento íntimo,
sentindo necessidade de fechar os olhos para facilitar a concentração e elevar o pensamento. Com fé, com confiança em Deus, nas suas leis, sabendo que o Espírito Bezerra de Menezes, com toda a sua equipe, a Falange, recebe as nossas petições, os nossos apelos, entende e compreende as nossas necessidades e adota as providências conforme precisamos. Então, possamos dizer assim: nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam os males físicos e ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Muito obrigado e muita paz.